Horóscopo para o dia 8 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. De alguma forma, você vai conseguir se conectar à sua felicidade interior, e isso poderá favorecer bastante a maneira como se expressa em qualquer situação que queira se envolver, mas alguns cuidados deverão ser tomados para que não deixe as oportunidades passarem. Isso porque poderão aparecer algumas em que talvez você não tenha se dado bem antes, e assim se sente intimidado em aproveitar quando surgem, pois ainda se culpa pelo que ocorreu, ou ainda aquelas que você ama e até faz quando está sozinho, mas que odeia fazer em público, e nisso inclui a visibilidade de membros da família, porque chegam a tirar sarro de sua cara para dizer que não é capaz ou que julgam não ser compatíveis contigo. Se lembre que é seu bem-estar que está em jogo, não o deles. Se a situação estiver dentro da legalidade, não há o porquê se importar com a opinião dos outros, se culpando pelo julgamento alheio, ou ainda se retendo mediante os fracassos anteriores. É como dançar, onde alguns riem de alguém pelo jeito desengonçado de realizar tal atividade, e ela poderá parar e se sentir triste, ou segue ignorando e se sentindo feliz, além de, conforme pratica, vai se aperfeiçoando. Não deixe que o passado continue a te travar. Touro. Tome cuidado com a tendência a comparar suas posses com a dos outros, pois se julgar estar em desvantagem, poderá projetar sua energia de maneira destrutiva, e dessa modo, embora não de maneira imediata, gerar danos para a sua vida. Eu sei que numa sociedade que prioriza a matéria, muitas vezes se torna difícil não fazer a comparação, e por conta disso acabamos por nos sentir injustiçados por entender que outros conseguem as coisas facilmente, enquanto nos desdobramos e não conseguimos nem a metade da posse deles, e esse sentimento de inveja, muitas vezes desejando que o outro fique no mesmo estado que você ou pior, acaba por gerar as mesmas perdas para você, não importa se de maneira rápida ou lenta. Porém, procure se lembrar que a mesma energia que pode projetar para tentar prejudicar alguém também pode servir para que aumente suas posses, sendo apenas uma questão de direcionamento. Quando damos mais valor ao que o outro tem, automaticamente desvalorizamos o que é nosso, e assim a tendência é que seja removido de nossa vida. Pelo contrário, procure honrar o que possui, e se procurar agradecer, é possível que venha a perceber que talvez possua uma vida mais feliz do que aquele que é cheio de bens, além de ser um caminho natural que mais coisas boas comecem a chegar em sua vida. Afinal, se você se sentir bem, será natural que cheguem mais coisas que te façam continuar bem. Gêmeos. Você poderá ter uma quinta-feira um pouco complicada, e talvez o fato de desejar aguardar para que o externo mude não seja a melhor opção para que seu dia possa ficar mais calmo. É aquele típico dia em que estamos tão no automático que não prestamos atenção em como estamos vibrando, e por conta disso, acabamos projetando um bocado de porcarias que certamente se materializam, e por conta disso, somos diretamente afetadas por elas, mas acreditamos piamente de que são os outros que estão nos fazendo mal. É mais ou menos como as situações que ocorrem com certos animais, que reagem através do medo do outro, pois ele entende que, quando ele próprio está com medo, ataca, e assim acredita que se não for proativo, será atacado primeiro. Em outras palavras, suas vibrações tendem a ser sentidas pelos outros, e isso gerar o retorno do que emanar. Portanto, será ideal não se fazer de vítima e de desarmar,
pois mesmo o desejo de falar de maneira ríspida poderá fazer com que o outro faça primeiro, e comece a apontar que o outro é quem vibra ódio, mas não se ligar que ambos vibram, e por isso houve a conexão. Quanto melhor você poder sublimar sua frequência vibracional, se sentindo bem e com bons pensamentos, menos terá de esperar sobre o retorno dos outros, pois receberá igual ao que estará a vibrar. Câncer ou Caranguejo. Seria interessante nesta quinta-feira você prestar atenção onde depositará sua energia, pois pode ser que desperdice bastante em situações inúteis, enquanto o que precisa ser feito, ser jogado de lado. Isso porque haverá a tendência de que tente forçar a barra em situações que já chegaram ao limite, acreditando que é possível ir além, seja definitivamente ou por causa da limitação do momento. Até saberá que outras coisas poderiam ser feitas no lugar, como simplesmente parar e poupar energia para quando for necessário, mas preferir continuar com a teimosia. Se lembre que não dá para recuperar a energia projetada, e esse desperdício poderá te fazer falta depois, principalmente se a limitação de determinadas situações forem momentâneas, fazendo com que não consiga atingir o objetivo final. Veja seu dia como um longo congestionamento, onde você sabe que passará horas. Se desligar o carro enquanto estiver parado, sabendo que ficará um bom tempo naquela posição, poupará combustível, mas se deixar ligado, e ainda começar a acelerar, na intenção de tentar provocar o movimento da fila, apenas fará com que seu combustível acabe mais cedo, e talvez nem chegue em seu destino. Leão. Embora saber detalhes das situações em que você estiver envolvido possam fazer com que atinja seu sucesso, talvez devesse pegar um pouco leve com isso, pois dependendo de como estiver seu estado, poderá sentir um pouco de desespero e colocar tudo a perder. Nós podemos nos basear nas coisas que acontecem ao nosso redor, o que é sensato, mas também devemos estar com nosso interior em ordem para saber o que fazer com essas informações, caso contrário, acabamos por tomar diversas decisões equivocadas. Ou mesmo em situações que estão favoráveis, mas que podem ser barradas de alguma forma, o imprevisível poderá fazer com que aumente sua vantagem. Acontece que sua intuição conseguirá perceber algo que estará além das aparências, e se der atenção a ela, poderá, no pior dos casos, enxergar aquela brecha que fará reverter toda a situação a seu favor, e no melhor dos casos, te aproximar mais dos resultados, e se não ampliar os ganhos. Portanto, procure manter a calma e não se deixar ficar tão envolvido com o externo, de modo que as melhores orientações possam chegar até você. Virgem. Talvez você tenha que entrar em contato nesta quinta-feira com algumas verdades indigestas, mas que precisa ser olhadas, pois não dará mais para ignorar. Porém, deverá ter bastante cuidado para não se deixar levar pelo passado, pois se antes as coisas eram boas, hoje estão diferentes, sem falar na possibilidade de vir a encontrar o momento em que todo o problema começou, e assim se sentir culpado por não ter feito nada a respeito naquela época. Dependendo da gravidade, é bastante tentador deixarmos de fazer o que precisa ser feito e voltar no tempo para reviver a situação. Isso não é bom nem ruim, mas há o bom e o mau aproveitamento, como, por exemplo, se esse retorno ao passado for para tentar encontrar alguma solução para o que deve ser resolvido e que pode ser aproveitado agora, o que é algo positivo. É questão de não ficar vagando muito pelo que passou,
compreendendo que se há uma época em que é possível fazer alguma coisa para solucionar, é o agora, e reclamar do que aconteceu no passado ou de como aquelas coisas boas não acontecem na atualidade não resolverá em nada a sua situação. Libra ou Balança. Algumas coisas que você poderá fazer nesta quinta-feira e que talvez esperasse ser um sucesso, poderão se mostrar o contrário, e isso venham a te deixar para baixo. No entanto, embora fosse algo desejável, talvez não era para acontecer, seja pelo momento ou porque há algo melhor para você, e se vier a insistir, é possível que entre em algumas situações que de início parecem vantajosas, mas que depois poderá gerar bastante arrependimento. Aliás, uma maneira bastante comum disso acontecer é quando nos envolvemos em alguma atividade de frequência vibracional baixa, e na mínima elevação que temos, as coisas teoricamente dão erradas. Como temos forma e estamos no estado de matéria, acreditamos que o pior aconteceu porque nos sentimos bem, quando, na verdade, a ocorrência do fato provocada pelo alto astral foi um livramento. A questão é que nem sempre entendemos isso, e retornamos à frequência baixa, e isso se não deixamos mais baixa ainda, de modo a tentar consertar o que parece que deu errado, e não é raro que nos envolvamos em outras situações piores, com pessoas que vibram baixo, que tentam nos dominar, e muitas vezes, por nosso desespero, conseguem, e fazem de tudo para que nosso astral não se levante. Aliás, muitos términos de relacionamentos seguem a mesma mecânica, em que algum dos parceiros saem da frequência do outro, e por não compreenderem isso, vão atrás de pessoas para retomar algo que seria nocivo, quando se buscasse elevar e manter a frequência vibracional elevada. Se não resolvesse o problema, ainda atrairia um par melhor. Em outras palavras, se por acaso algo sair do controle quando você estiver se sentindo bem, mantenha seu estado vibracional e vá ser feliz. Se você for capaz de se manter em alta e a situação em questão estiver na mesma frequência, vão surgir meios de consertar sem ser necessário abaixar sua vibração, vindo muitas vezes de forma natural. Escorpião. Você tenderá a tomar algumas atitudes nesta quinta-feira para chamar atenção, e assim atrair pessoas para o que te interessa, mas precisa tomar cuidado para que não acabe se deixando levar pela plateia e deixe de fazer o que se dispôs a fazer inicialmente. Se você tem uma ideia que precisa de pessoas para consumir o fruto delas, fazer o que está na moda é legal para começar, mas precisa se tomar cuidado para não abandonar tudo e ficar na mesma. Afinal, modas costumam passar com o tempo, e se não for capaz de fazer algo diferente, cairá no esquecimento. Aliás, o que mais se vê são pessoas fazendo um esforço hercúleo para manter coisas que não são mais necessárias hoje em dia porque não souberam se adaptar ao momento, e a tendência é que, como o tempo sempre anda para frente, deixem de existir. Uma maneira de você gerar resultados duradouros é deixar-se inspirar, e isso se já não tiver alguma ideia em mente, e começar a colocar em prática, concorrendo com o que utilizará para atrair pessoas. Dessa forma, além de atender ao que as pessoas veem como necessidade agora, poderá oferecer também suas criações próprias, e isso fará com que elas tenham acesso às suas novidades, e talvez esse seu diferencial venha a ser difundido, ditando assim uma nova tendência. Sagitário. Preste atenção nas atividades que você fará nesta quinta-feira, pois é possível que venha a dar mais importância ao que te causa prazer imediato do que ao que realmente precisa ser feito,
e assim terminar seu dia com aquele baita arrependimento por não ter dado importância ao que era realmente importante. Pelo contrário, se puder assim que acordar, ou se tiver acesso a esta leitura na quarta-feira, fazer uma lista de tudo o que é importante e que precisa ser resolvido, faça, de modo a ser as primeiras coisas a serem feitas em seu dia. É melhor dar um fim no que precisa ser feito do que ficar enrolando, além do lembrete de nossas obrigações martelando em sua cabeça. Caso der fim às suas obrigações, principalmente com seriedade, além de estar liberado para curtir seu dia na medida do possível, ainda conseguirá ir para a cama com a certeza do dever cumprido. Capricórnio. É possível que algumas situações inesperadas venham a acontecer em seu dia para te beneficiar, o que é excelente, mas precisará tomar cuidado para não se achar demais por tais acontecimentos ocorrerem contigo. Isso porque, quando somos beneficiados pelo divino, podemos cair na ilusão de que somos mais especiais que os outros, quando na verdade essas coisas acontecem de acordo com o que vibra. A partir do momento que você se ver como superior, é natural que sua frequência vibracional caia, o que até poderá não gerar efeito imediato. Uma hora vai chegar, da mesma maneira que a ajuda chegou. É aquela história de que adoramos a sinceridade quando nos beneficia e nos exalta, e muitas vezes quando rebaixa os outros, mas sempre ao custo vibracional gerado em nós, e saber agir com humildade real é a melhor das alternativas, compreendendo que para que algo bom fosse possível de ocorrer, foi porque em algum momento vibramos o bem, e que para que continue a acontecer, deverá continuar a cultivar vibrações elevadas, e não que você é o queridinho do universo. Aliás, isso acontece com qualquer pessoa, sendo que algumas recebem até ajudas maiores que a que você vier a receber, e muitas vezes porque são gratas com a vida e porque compreendem que são iguais a todos, do que se julga mais inferior ao que se julga mais superior. Então, em vez de se exaltar por tais golpes de sorte, procure agradecer pelo acontecimento, mas não aquele agradecimento para se mostrar, e sim o sincero, se sentindo realmente grato, e para isso, nem precisa expressar por palavras. Afinal, o que conta no universo é a vibração, não a forma. Aquário. É possível que você tenda a se lembrar de situações desanimadoras do passado, seja por ter feito algo ou deixado de fazer, e por conta disso, acabar por atrair mensagens que apenas vão reforçar seu estado. Contudo, talvez deveria ampliar sua mente e procurar verificar se o que te causa tristeza agora pode apenas gerar tal sentimento ou se você mesmo está criando essa limitação. É possível que essas coisas que poderá julgar como ruins sejam oportunidades disfarçadas, mas por se manter cabisbaixo, não é capaz de perceber e aproveitar. Aliás, por tais decisões passadas, se vier a dar uma repassada em sua vida do momento em que se arrepende até agora, é possível que tenha conseguido coisas boas que, caso tivessem dado certo, não teria conseguido. Tente pegar, caso tivesse dado tudo certo, as coisas que você seria limitado de fazer, e você verá que possui liberdade para fazer uma série de coisas, e que talvez aquela paixão que alimenta há tanto tempo esteja disponível da maneira que você está, mostrando que não dependia de um suposto sucesso em ações passadas para poder realizar, e talvez possua algumas vantagens em que poderá aproveitar para se dedicar mais a elas. Vamos pegar o caso hipotético de ter sido rejeitado por uma pessoa que considerou no passado como o amor de sua vida.
certamente conseguiu a amizade de pessoas que você se orgulha, que até tenha permitido viver excelentes momentos, e talvez elas não seriam possíveis se obtivesse resultado positivo devido ao ciúme da outra pessoa. Nem tudo é completamente bom ou completamente ruim, e muitas vezes somos nós que fechamos as portas das oportunidades que nos estão disponíveis. Peixes. Você poderá estar bastante sensível a eventos desagradáveis, e por conta disso, afetar diretamente tudo o que vier a receber nesta quinta-feira. A questão é que talvez você acabe por ir atrás de tais situações, e por conta disso, se incomodar bastante. Piscianos normalmente gostam de ajudar, só que entrar em situações pesadas fará um grande efeito. E nem precisa se envolver fisicamente, mas apenas saber como, por exemplo, se envolver emocionalmente com notícias complicadas. Não é a questão de fugir do que é feio, ignorando a realidade, mas saber se manter reservado em relação aos assuntos que são sérios que precisam ser tratados, além de compreender que não precisa ficar triste por determinadas situações ocorrerem, pois você não tem condições de ajudar todo mundo e que nem é culpa sua muito do que acontece. Por outro lado, a chegada de tais conteúdos poderá mostrar o que tem gerado dentro de você, de modo que possa mudar sua vibração, indo para coisas mais leves, em que poderá ficar tranquilo deixar-se envolver. O fato de você conseguir não se misturar emocionalmente com coisas ruins e se envolver com coisas agradáveis fará uma grande diferença em seu dia, sendo capaz de mudar completamente o que chegará a você com uma simples mudança de postura interna. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.